Fala nerds, aqui é o Totti e sim, eu estou gravando esse vídeo no meio da madrugada porque eu fiquei totalmente inspirado. Então, por favor, não olhem muito pra minha cara, que isso é a cara de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro. Eu fui desafiado por alguns amigos a fazer uma tag respondendo algumas perguntas nerds que as pessoas podem estar se fazendo nos últimos tempos. Eu peguei algumas perguntas que as pessoas fizeram e resolvi criar a tag das 10 perguntas nerds. Então, eu vou responder essa tag de 10 perguntas nerds no mais breve que eu possa fazer e no fim, eu vou desafiar outros canais a fazer o mesmo. Preparados? Eu estou preparado, então podem mandar as perguntas. Esse é o Totti vos fala, até já! A primeira pergunta foi: chute o melhor filme Homecoming do Homem-Aranha que você puder imaginar. Ok. O que sabemos até agora? Zendaya está fazendo parte aí desse cast, que está bastante diverso. O vilão pode ser que seja o Abutre, que é um vilão bem legal, que pouca gente conhece do Homem-Aranha, o que é muito legal, porque não vai ter Duende Verde ou Duende Macabro desta vez, nem aquele lagarto horrível que aconteceu em Espetacular Homem-Aranha. Eu acho que o melhor tipo de filme seria um que tivesse a Black Cat, a Gata Negra, e provavelmente se for a Zendaya vai ser muito legal. Eu acho que ela super combina com o personagem. Eu quero um Homem-Aranha bastante jovem, mas que já passou por muita coisa, principalmente porque ele já vai ter passado pela Guerra Civil, onde ele com certeza vai fazer uma parte bem legal, já que ele deve ter uns 30 minutos de filme, pelo que estão falando aí as críticas. Eu espero que dê entrada aí, de repente, ao universo do Venom, que vai ganhar um filme solo da Sony, pelo que a gente está sabendo. Então eu preciso disso. Eu preciso de um bom vilão no Abutre, com motivos interessantes. Eu gostaria que, de repente, o Peter Parker fizesse parte da academia do Stark, como tem em alguns quadrinhos, as crianças prodígio, né? Eu acho que seria um excelente interesse amoroso se ele realmente ficasse com a Gata Negra, se tivesse essa dicotomia, principalmente se for a Zendaya. E eu acho que eu gostaria bastante de ver aí, de repente, a primeira relação com uma simbiose aí, que vai transformar-se em Venom no futuro. Eu acho que o melhor filme do Homem-Aranha seria o mais próximo possível da ideia dos Vingadores, mas apenas com cameos dos Vingadores. Eu não gostaria que literalmente o Tony Stark fizesse muita parte do filme, ou literalmente o Capitão América fizesse muita parte, porque eu acho que isso ia destoar do universo da Sony e não ia deixar que ele tivesse a chance dele de brilhar. Eu gostaria que fosse uma trilogia, e no terceiro episódio da trilogia, Miles Morales, o outro Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha negro, afrodescendente, fosse o próximo Homem-Aranha e desse entrada aí a ele. E seria ótimo se o vilão aí fosse crescendo até virar o Venom. Mas falando do próprio Homecoming, é exatamente o que eu gostaria. Gata Negra, Abutre, um vilão bem forte, Homem-Aranha sendo jovem, engraçado e nerd, mais inteligente do que ele poderia ser. É isso que eu quero bem vivo, bem legal, coisas que a Marvel realmente consegue fazer, que é uma Homem-Aranha bem engraçada e que a Sony já provou fazer, que é super imagens bem feitas do Aranha entre os prédios. Eu vi uma imagem do Terry Crews, vocês devem conhecer, das Branquelas, e todo mundo odeia o Chris, como J. Jameson, então eu espero mesmo que isso possa acontecer, ia ser super hilário. Apesar de eu não saber como isso se encaixaria no tom do filme, eu acho que super seria legal ter um J. Jameson mais novo e que grita assim, bem diferente, igual ele faz no comercial da Old Spice, um cara super talentoso e engraçado aí, que seria uma nova versão e super diversa versão do Jameson. A segunda pergunta veio de uma amiga e ela perguntou: qual é o melhor filme da Helena Bonham Carter? Bem, pra mim o melhor filme da Helena Bonham Carter é Clube da Luta, onde ela faz uma personagem que é similar à morte e algumas pessoas até dizem que ela é uma espécie de outra personalidade do Tyler Durden. No livro não fica muito claro, mas eu tenho quase certeza que ela é realmente uma pessoa completamente separada da paranoia do Tyler Durden. Bem, spoiler alert, é importante saber que, apesar da trama de múltiplas personalidades, eu acho que ela é a personagem mais realista da trama. Ela é o que faz ele perceber a realidade da trama. E a atriz Helena Bonham Carter arrebenta como Marla, que é tipo uma personagem super legal, profunda e diferente, que era super hipster antes do hipster ser hipster, entre essas novidades todas. Então eu acho que o melhor filme da Helena Bonham Carter é esse. Se você não acha isso, por favor, diga nos comentários aqui embaixo, que eu quero saber tudo de legal que vocês já viram da Helena Bonham Carter. Então, Clube da Luta. Essa pergunta veio do Twitter e a pergunta é:
Qual personagem de Harry Potter é mais você? Bem, eu tenho uma resposta bem dupla, bem dúbia para essa pergunta. Quando eu era criança, eu queria muito ser o Ron Weasley. Eu lia os livros, eu via os filmes e o Rupert me passava a ideia de que eu queria ser que nem ele. Primeiro que eu era totalmente apaixonado pela Hermione e eu achava o Harry um mala e eu adorava o Ron Weasley. Mas com o tempo, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que, na verdade, se eu fosse escolher alguém que sou eu na franquia de Harry Potter, eu ficaria com a Hermione. Eu acho que o vício dela pela lógica, pelos livros, se ater aos fatos e não exatamente pelos sentimentos. Eu acho que, claro, os três personagens de Harry Potter são uma mistura de todos nós quando somos crianças, adolescentes e tudo mais. Mas eu acho que a Hermione é literalmente quem me representa como um adulto hoje em dia. Uma pessoa que pensa logicamente, mas entende o que é o sentimento, entende o que é o sacrifício. E eu acho que a Hermione Granger é o personagem que eu acho que seria mais eu na franquia de Harry Potter. Então, essa é a resposta. Qual o seu personagem? Essa pergunta eu vi rolando numa enquete da internet e achei super legal responder. Qual membro da Bat-família você gostaria de ser? Quem seria você na Bat-família? Essa pergunta é extremamente fácil de responder. Eu gostaria de dizer Alfred, que é o Alfred badass, que constrói coisas, tem artes marciais e tudo mais, mas eu acho que Dick Grayson é quem eu mais queria ser na Bat-família. Além dele ser o seu próprio herói e já ter encarnado o próprio Batman, a Asa Noturna é um dos meus heróis favoritos de todos e eu acho que realmente ele tentar sair da sombra do Batman é o que todos os fãs querem. A Arlequina tá conseguindo sair da sombra do Joker, do Coringa, então quem sabe um dia o Asa Noturna se torna tão popular como um herói solo do que o Batman. Vamos dizer que o Asa Noturna é meu favorito, eu adoro a história do Dick Grayson, eu adoro o Robin original e eu adoro como ele se torna um herói, o senso de moral que ele tem, o código que ele vive, e eu adoro o quanto ele detesta a ideia de ser o Batman para sempre, de viver a sombra do Batman. Eu acho que ele é um cara que representa muito bem. Eu ia adorar ser o Dick Grayson na Bat-família. E você? Quem você gostaria de ser na Bat-família? Responde aqui nos comentários. Essa pergunta também veio do Twitter e é: chute o melhor filme solo para o Flash. E vai ter aí pertinho o filme solo do Flash, então eu vou dar o melhor chute possível. Vai que alguém da Warner me escuta. O mundo é muito pequeno. Eu acho que o melhor filme solo do Flash seria adaptar, obviamente, Flashpoint. É uma história super forte do Flash, que aborda toda a liga e boa parte do universo expandido da DC na mesma história. Ao mesmo tempo, eu acho que essa é uma pergunta super óbvia, então eu vou responder de forma diferente. Apesar de eu adorar o Flashpoint, eu gostaria que o filme solo do Flash abordasse quem o Flash realmente é e a galeria de vilões que representam aí toda essa dicotomia de bem e mal, da ideia de Central City, essa cidade que é tão importante e que as pessoas estão conhecendo agora pela série The Flash. Eu gostaria de ver no Flash como esse CSI que ele é, esse cara que é meio sem jeito com as coisas, vive chegando atrasado. Eu gostaria de ver um Flash bem parecido com um dos quadrinhos, com os dramas que ele tem nos quadrinhos. Eu gostaria de vê-lo explorando a força. Eu gostaria de vê-lo explorando a força de aceleração. Não a força é Star Wars. Eu gostaria de vê-lo lutando contra o Gorilla Grodd no primeiro filme. Eu gostaria de ver isso tudo acontecendo como uma espécie de quadrinho se tornando vivo. Eu não gostaria de um clima tão sério no filme solo do Flash. Tem rumores de que o Cyborg vai participar dele, então eu não sei em qual direção ela está indo, mas eu gostaria de ver bastante Iris West, do mesmo jeito que o Zack Snyder botou a Lois Lane no jogo. Eu quero a Iris West também. Ela é uma das minhas personagens favoritas. Eu adoraria que a Anna Kendrick, que vocês devem conhecer como Pitch Perfect, né? Escolha Perfeita, que é uma cantora super interessante, que fez aí também Into the Woods, né? Eu acho que a Anna Kendrick seria uma Iris West perfeita e super encaixa com os quadrinhos. Eu gostaria de ver também grandes vilões do cinema no filme, introduzir de repente o Will Barton, que o pessoal conhece pela série, mas é bem profundo também. Gostaria que introduzisse mesmo o Flash, conhecendo até onde ele pode ir. E se fizesse Flashpoint, poderia ser aí o terceiro filme de uma longa franquia, e seria bem legal e super caro para a Warner. Mas assim, eu gostaria de um filme mais origem do Flash, para o pessoal conhecer quem ele realmente é e quais os vilões que ele enfrenta todos os dias, e por que a cidade ama ele tanto e por que ele é tão heróico.
Bem, a outra pergunta surgiu numa reunião de fãs do Stephen King na qual eu participei. A pergunta é: que diretor de cinema deveria dirigir algum filme do Stephen King? A minha resposta foi imediata: Guilherme Del Toro. Muita gente respondeu Tim Burton e eu falei que a esquisitice do Tim Burton era muito usual, o que faria do Stephen King uma coisa um pouco mais humanizada e um pouco mais divertida do que deveria ser. Então eu escolhi o Guilherme Del Toro, que além de estranho, ele também sabe dirigir grandes filmes, grandes blockbusters. A arte dele e os efeitos práticos dele são ótimos e eu acho que ele poderia fazer um excelente filme em parceria com o Stephen King em qualquer livro que ele escrevesse, principalmente se fosse um livro mais ligado ao sobrenatural, ao alienígenas, do que realmente humano contra humano e tudo mais. Eu acho que o Guilherme Del Toro é uma das melhores respostas quando a pergunta é quem deveria dirigir um filme baseado em um livro do Stephen King. O que vocês acham? Vocês vão com o Tim Burton? Não sei. Fala aí. Bem, eu estava assistindo um programa no YouTube e essa pergunta veio daí. Como deveria ser um filme solo do Han Solo? Eu fiquei pensando, né? Todo mundo sabe que meu personagem... Todo mundo sabe. A maioria das pessoas em volta de mim sabe que o Han Solo é o meu personagem favorito da saga Star Wars. É uma coisa que a gente não vê muito no cinema, um personagem como o Han Solo, que a gente acabou vendo um pouco no Star-Lord, que é um dos Guardiões da Galáxia, que foi assim, aquele caçador de recompensa, meio cinza, que gosta de dormir com a mulherada e cantar algumas piadas legais. Eu acho que a gente precisa de mais Han Solos, assim. Eu acho que um filme solo dele, primeiro, o que não pode faltar é a relação dele com o Chewbacca, talvez como eles se conheceram, em que situações eles vão se conhecer aí. Eu acho que mais do que mencionado, mais do que no universo expandido, a gente tem que ver essa amizade começando de uma forma bem legal, original, agradável e nada que pareça forçado, assim, um pro outro. Eu acho que não pode faltar um ator parecido com ele. Já tem atores cotados, eu acho que nenhum deles parece, a não ser aquele cara que fez ele em Age of Adaline. Eu vou botar uma foto dele aqui pra vocês terem uma ideia de como eles são muito parecidos. Eu acho que não pode faltar também a ideia da emoção, da aventura e desprender um pouco da ideia do Jedi. Eu gostaria de ver ele bem longe da ideia do Jedi, tanto que ele fica realmente assustado quando ele realmente entra em contato com esse universo Jedi, com o Luke e a Leia e todas essas coisas, e até mesmo fora da República. Ele parece o tipo de cara que vive num mundo particular. Eu gostaria de ver que aventura ele realmente viveu, onde ele viveu e por que todo mundo conhece o Han Solo. Eu quero ver a força desse cara no universo e como a vida levou ele a ser esse cara assim. E eu vou te dizer, eu não vou mentir, eu não gostaria que fosse um filme único, eu gostaria que tivesse uma franquia do Solo jovem, então eu espero que escolham um excelente roteirista e que ele faça jus ao grande nome do Han Solo e o ator também. Eu quero saber mais sobre a relação dele em geral com todos os personagens e de onde ele veio, afinal de contas. A gente sabe muito pouco sobre ele. Vamos ver no que vai dar esse filme solo do Han aí. Então, essa pergunta me mandaram também pelo Facebook e assim, olha... É uma pergunta muito difícil de responder, então me desculpem se eu responder errado, mas é o que o meu coração manda dizer. Qual é o melhor filme do Robert De Niro? Bem, difícil não dizer Taxi Driver. Eu amo Taxi Driver, eu acho que é um dos melhores filmes de todos, é tipo muito, muito bom. E claro, aquelas frases célebres e tudo mais, filmes que copiaram a estrutura de Taxi Driver e tudo mais. Assim, mas eu gostaria de dizer esse, mas a minha resposta vai ser Amigo Oculto, aquele filme com um grande plot twist do estilo de Clube da Luta. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É um drama psicológico, é assustador, é um suspense, é um suspense policial. E o Robert De Niro dá um show como esse personagem. Ele faz um pai, ele faz um maníaco, ele faz um marido traído. E eu acho que seria um personagem excelente para você ter aí como um dos seus favoritos. Então, minha resposta vai ser o Amigo Oculto, simplesmente porque eu amo esse filme. Eu acho que o Robert De Niro arrasou. E você pode ter outras ideias, ele fez excelentes filmes. Até mesmo Entrando numa Fria, que foi ótimo. E responde aqui embaixo qual é o melhor filme do De Niro para vocês, cinéfilos de plantão. É claro que vocês vão ter ótimas respostas também. A outra pergunta eu mesmo quis responder, porque eu acho que não pode ficar de fora. Bem, eu escolhi essa porque é interessante e eu gostaria de falar sobre isso. Qual livro da sua infância deveria virar uma adaptação de cinema no Brasil? Ótima pergunta. Primeira saga de livros que eu li na minha vida foi Sítio do Pica-Pau Amarelo, na biblioteca da minha escola em Minas Gerais. Sim, eu fui criado em Minas, hoje em dia eu moro no Rio, mas olha,
Sítio do Pica-Pau Amarelo tem um excelente potencial para ser uma franquia de filmes, sendo bem produzido com excelentes efeitos, um bom elenco, as falas maravilhosas de Monteiro Lobato e toda essa saga que eles têm de viajar por dimensões, planetas, conhecer figuras históricas, conhecer personagens históricos, ensinar matemática, ensinar português, falar dos 12 trabalhos de Hércules, falar sobre petróleo, falar sobre tudo. Então é uma excelente franquia para acontecer. Eu não sei como no Brasil ninguém nunca adaptou isso para o cinema. E assim, uma história fofa da Turma da Mônica seria legal, mas algo bem legal do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma aventura mágica, acho que não tem como ganhar disso. E honrando Batman vs Superman e Guerra Civil, a pergunta que surgiu no Twitter foi: que tipo de batalha de dois heróis poderia barrar esses dois filmes no cinema? Não exatamente barrar, mas que tipo de luta entre dois heróis poderia ser tão bom quanto Batman vs Superman e Guerra Civil com o Iron Man vs o Capitão América? Eu resolvi viajar um pouco nessa pergunta. Eu vou dividir em dois. Se fosse herói solo, eu gostaria de ver um filme do Exterminador contra o Deadpool. Bem, original versus cópia, mas mais do que isso, que eles se tornaram agora para o público. O Slade aí, que é o grande exterminador, o cara com as armas, o cara que sabe fazer as coisas funcionarem, e o Deadpool, esse bobão que se cura e tudo mais. Eu acho que seria um filme demais, seria um dos melhores embates de heróis, anti-heróis, que poderia acontecer no cinema. Então, Deadpool versus Exterminador seria aí a minha escolha. Agora, se fosse um filme de equipe, eu gostaria de ver Guardiões da Galáxia versus Quarteto Fantástico. Por quê? Eu acho que as habilidades deles têm um pouco a ver, apesar de eu achar que Guardiões da Galáxia iam super vencer, mas eu ainda acho que seria um excelente filme para você ver no cinema. Imagina aí o Tocha Humana contra o Rocket Raccoon, e ele atirando em cima do Groot, e enfim, a Sue Storm ficando invisível, criando campos de força. Eu acho que o Quarteto Fantástico merece um filme onde ele tenha destaque os poderes deles e tudo mais, e poderia ter um motivo plausível para eles estarem aí um contra o outro. Então, Exterminador versus Deadpool, filmes de equipe, Guardiões da Galáxia versus Quarteto Fantástico. Bem, esse foi o 10 perguntas do Totti Vos Fala, e sim, eu vou desafiar pessoas. Primeiro, eu quero dizer que foi muito bom vocês terem assistido esse programa, muito obrigado. E eu vou desafiar aqui em seguida o Cabana do Leitor. Eu gostaria de desafiar também o canal Só a Ler, da Alessandra Quirino, para fazer esse desafio aqui. E também o canal Retalho Clube a lançar um vídeo respondendo essas perguntas aí. Quem quiser fazer também, sinta-se à vontade. Você não precisa responder as mesmas perguntas, só responder 10 perguntas nerds que fizeram a você, o que você mesmo achou. Foi um prazer, eu vejo vocês no próximo programa. Até mais!